Olá, turma. Essa aula aqui é aula de filosofia. Essa vai ser a nossa primeira aula. Então, baseado no que alguns de vocês me informaram, eu estou dando continuidade ao conteúdo. Essa matéria é a matéria que eu vou juntar, somar a matéria que a Ana Paula já tinha passado para vocês, para poder passar a prova. Então, as nossas aulas, elas vão, a partir da outra semana, elas vão ser segunda-feira à tarde. Então, só vou combinar com a Aline os horários certinhos para poder passar para vocês. E aí vocês vão seguindo esse cronograma até a gente conseguir fechar um horário certinho. Caso surja alguma dúvida nessa primeira aula, que é uma aula gravada, eu vou estar sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Caso vocês não tenham dúvida, nós vamos dando sequência. Bom, lembrando que esse conteúdo que eu estou passando agora, ele é um conteúdo que eu vou cobrar no dia da prova também, tá? Então vamos lá. Bom, qual é o título? O título fala sobre a ética como pilar para a vida de um cidadão. Então, o próprio texto, ele já mostra do que vai ser, do que nós vamos falar. Então, opa, saiu, peraí, voltando. Então, sobre esses pensadores, né, principalmente Platão e Aristóteles, vocês vão poder ver nesse conteúdo, que é um conteúdo bem pequeno, o que nós devemos fazer como pessoas, como cidadãos que somos, o que nós devemos fazer para ter uma convivência harmônica, o que nós devemos fazer para podermos viver em uma sociedade que deveria viver em paz e na base do respeito. Bom, nesse segundo parágrafo, deixa eu marcar aqui para vocês poderem acompanhar do que eu estou falando. Esse segundo parágrafo, ele fala do que é ser cidadão. E como eu dei uma préviazinha para vocês, ele mostra justamente essa comparação entre o que era ser cidadão antes e o que é ser cidadão agora. Então, na primeira parte, vem falando o seguinte: primeiramente, temos que saber o que é ser cidadão. Tradicionalmente, a cidadania consiste no conjunto de deveres e direitos de um indivíduo, garantindo a sua participação na vida política, pública e de uma sociedade. Esse conceito de cidadania, porém, vem sendo alterado, tornando-se mais complexo e englobando instâncias que antes não eram compreendidas. Hoje, ser cidadão é analisar as diferenças e as necessidades de cada um e garantir uma vida digna, independentemente do contexto político, social, econômico, racial, de gênero em que o sujeito se insere. Ou seja, pessoal, nessa parte que eu li para vocês, fica bem fácil de entender que a ideia da cidadania, que a ideia de ser cidadão, ela não é somente mais seguir o direito, fazer os nossos deveres como cidadãos, né? É que além disso, que já é uma obrigação, que é ser correto, é pensar no próximo, é entender as ideias de pessoas que também vivem dentro da lei, mas que têm, por exemplo, culturas diferentes, que têm ideias diferentes, que têm religiões diferentes. Ou seja, são pessoas que que também vivem dentro da lei, que também respeitam os limites, vamos dizer assim, né, da vivência em uma sociedade, mas que eles não concordam com nós todos, né, com todos nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo brincando, mas é um exemplo que vocês podem levar, a questão de time, né? Nós antes da pandemia, vivíamos tranquilamente, conversávamos, porque vivíamos em uma sociedade que sabíamos respeitar essas diferenças, que é a questão da escolha do time. Tanto é verdade que essa história, essa ideia de viver bem, nós podemos chamar, viver bem, que eu falo de respeitar o próximo, né? É que a ética, nesse ideal, a ideia é agir mediante os princípios e valores coerentes com o que julgamos correto para nós, objetivando dessa forma uma vida melhor dentro da comunidade. Ou seja,
todas as nossas ações devem se basear no que nós achamos correto para nós podermos viver bem em uma comunidade. Tá certo? Tanto é verdade que aqui nesse quarto parágrafo passa justamente a ideia da ética e do que nós falhamos. Por quê? Nessa relação humana, às vezes a pessoa é correta, a pessoa segue as leis, mas vamos dizer assim, no interior dela, ela acaba não aceitando as diferenças que nós temos em uma sociedade hoje. Como eu já citei algumas, posso falar da etnia, posso falar da religião, tá certo? De pessoas que não se aceitam. Não estou falando que isso é certo, porém, fazer o quê, né? Isso são escolhas. Essas diferenças acabaram levando os formadores desse conteúdo a colocar duas ideias para nós aqui. As ideias de Platão e as ideias de Aristóteles, que dizem o seguinte. Primeiro eu vou falar de Platão, tá aqui, e depois eu vou falar de Aristóteles. O Estado, para Platão, tem o papel de educar os cidadãos para o conhecimento e cabe a ele formar os vários estratos operacionais para a população. O que é isso? Esses estratos são as divisões, o que cada um vai ser, o que cada um vai seguir. Defende a divisão da sociedade em três classes, baseadas nas virtudes da alma. Quais são elas? A sabedoria, os sábios seriam a cabeça, como são os pensadores, né, do Estado, por terem o caráter ouro e por utilizarem a razão. Coragem, que são os corajosos, que seriam o peito do Estado, no caso eles atuariam como os protetores, né, na luta, atuariam como soldados e guardiões. E a temperança. O que é essa temperança? Os temperantes seriam o baixo ventre do Estado. O que é isso? Eles seriam movidos pelo caráter sensível, seriam os trabalhadores da sociedade, ou seja, nessa sociedade de Platão, teria o topo da pirâmide, que seriam esses pensadores, que guiariam toda a sociedade. Na parte do meio da pirâmide seriam os soldados, que defenderiam essa sociedade toda, e na parte mais rasa, na parte mais baixa da pirâmide, a maior parte da população, que seriam os trabalhadores, né, os que fariam o serviço braçal. Continuando. Dessas três etapas de preparação do cidadão que eles passariam nesse período da escola, nesse período de conhecimento, eles seriam as almas de bronze, que seriam os 20 anos de trabalho de braçais, ou seja, para os mais novos. O de prata seriam 30 anos de proteção da sociedade, e os de ouro, com 50 anos. Governo da cidade. A justiça se baseia na harmonia entre as classes. Por quê? Eles teriam que viver bem. É óbvio que isso não aconteceria assim, eu tenho 20 anos e já posso viver dentro vamos dizer assim, da classe dos sábios. Não. Tanto é verdade que, se vocês forem pesquisar na história, os sábios, todos eles eram homens de mais idade. Agora, Aristóteles. Até porque, pessoal, um soldado bem mais velho, ele não conseguiria defender a sua nação, né? Então, quando jovens, eles seriam todos soldados. Continuando. Agora, Aristóteles. O homem é um animal político, ou seja, o homem nasceu para viver em sociedade e se encontra a felicidade quando convive com outros homens. Ética no meio ermo. A virtude é o equilíbrio entre o excesso e a carência, que são vícios. O homem não nasce bom, mas se torna bom a partir da prática da virtude. A felicidade está na busca pelo aperfeiçoamento. Então vocês podem perceber que esses ideais entre Aristóteles e Platão, eles acabam se diferenciando um pouquinho. Tanto é verdade que eu coloquei na página 33 aqui, vou pedir até que vocês marquem, porque eu falo o seguinte, que Platão, no caso para Platão, o verdadeiro cidadão precisa saber se comportar em sociedade, seguir o que nós chamamos de lei, né, que é a lei e a ordem.
Vamos lá. Página 33, aqui no quarto parágrafo. 1, 2, 3, 4. Olha só. Deixa eu marcar para vocês poderem ver do que eu estou falando. Nesse quarto parágrafo, que eu acabei de desmarcar de novo, nesse quarto parágrafo, vem falando sobre as virtudes fundamentais que nós, no caso, seres humanos, o homem, tem que ter para poder saber viver em sociedade, sem causar, é óbvio, sem causar prejuízo aos próximos. Tanto é verdade que nesse parágrafo se fala da sabedoria, da justiça, da temperança e da coragem. Mas o que é cada um desses? Então, olha só. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Essas virtudes que eu acabei de falar precisavam ser verdadeiramente aprendidas pelo cidadão, pois apenas de posse delas seria possível conviver na polis. Por quê? Apesar de a polis estarem distantes de nossa época, podemos tomar como exemplo a nossa vida atual em nossas cidades. Precisamos ser justos para exigir que todos os direitos sejam respeitados, não apenas a poucos, mas a todos os cidadãos. Isso é difícil, né, gente? Uma pessoa justa, ela sim, ela pode cobrar, né, para que as pessoas sejam justas. Agora, uma pessoa que ela não pratica a justiça, como que ela pode pedir ao outro, impor ao outro que a pessoa viva dentro da justiça? É mais ou menos um bandido pedir para você não roubar também. Não dá, né? Apesar de nós sabermos que é errado. Continuando. Na época da Grécia Antiga, em Atenas, por exemplo, o senso de justiça era bem diferente do que vemos hoje, não é mesmo? Para os atenienses, era normal haver escravos. E como ficava a justiça social então? A sabedoria é outra virtude extremamente necessária para se conviver na cidade, pois é por meio dela que podemos, de fato, discernir o certo do errado, ter a perspicácia necessária para saber lidar com as diferenças. A temperança nos dá o equilíbrio necessário para a convivência social, já que nem sempre estaremos na presença de pessoas que pensam exatamente como nós. Era o que eu estava falando com vocês, de nós aceitarmos as ideias diferentes, pessoal. E, finalmente, a coragem, virtude essencial para enfrentar a vida cotidiana e saber como lidar com as situações que certamente serão postas à nossa frente. Ou seja, pessoal, essas 4 virtudes, elas são importantíssimas. Tanto é verdade que tem uma observação que eu quero que vocês anotem, que diz o seguinte: o que se espera de nós, desde a época de Platão, é que consigamos viver em harmonia nas cidades. E assim poderemos ser verdadeiros políticos. Porque ser político, na ordem real da palavra, no significado real da palavra, é você ter sua opinião, é você viver dentro do que você acredita, mas aceitando, não é ser falso, mas tentando entender a opinião do outro. Você pode não concordar, mas você não precisa brigar por causa disso. Você não precisa matar por causa disso. Você tem que saber viver, conviver com essas diferenças. Ok? Bom, tá acabando. Aqui, essa parte, quero que vocês prestem muita atenção porque diz o seguinte. Esse parágrafozinho que eu marquei, ela fala justamente sobre a questão, sobre a visão do Aristóteles em relação à política e à felicidade. Porque para pensar, a partir do momento em que nós conseguimos entender como o outro vive, quais são as características de vida dele, desde que não nos atinja, desde que não ultrapasse, é claro, os limites do bom senso, se nós conseguimos viver assim, nós vamos ser felizes. É a questão da aceitação. É óbvio que eu não estou falando para, por exemplo, vocês aceitem uma pessoa um assaltante dentro da sua casa. Não é isso. Mas eu estou falando o seguinte: uma pessoa que não tem a mesma religião que a sua, mas que é um cidadão de bem. Ela só não acredita nas mesmas coisas que você, ou interpreta de uma forma diferente as mesmas coisas que você, e nem por isso vai ser seu inimigo. Então Aristóteles fala justamente isso, que nós vamos ser felizes
a partir do momento em que nós possamos aprender que existem essas diferenças e que a partir dessas diferenças nós temos que saber conviver com elas. Tá certo? Bom, aqui no terceiro parágrafo, ainda falando sobre Platão, aqui, ó, diz o seguinte, fala justamente sobre a alma humana e como ela é formada. Por quê? Na verdade, ela é formada por 3 partes, é uma tríade. A racionalidade, que é o que a gente faz a gente pensar, a ira, que é aquele ímpeto, aquela raiva, e o apetite. No entanto, cada ser humano vai viver essa tríade numa intensidade. Como assim numa intensidade? Às vezes, tem pessoas que são muito mais racionais, tem pessoas que são muito mais raivosas, agem muito mais com a ira, e tem gente que vive com... Não é um apetite de comida não, tá, gente? Mas esse apetite de intensidade. Olha só. Enquanto uns são mais racionais e preocupados com a observação dos seus atos, outros se deixam entregar mais aos instintos, inegavelmente movidos pelas paixões. Isso nos traz um problema muito grande, o da convivência humana. Devemos conviver com a diferença, mas para isso é preciso haver normas e regras que facilitem esse processo. Surge assim a questão moral. Por que eu falei isso? Por exemplo, vamos supor que o Joãozinho de tal, ele vem de um lugar onde é normal andar pelado, como era aqui na América antigamente, antes dos europeus chegarem. Hoje, se você quiser andar pelado na rua, você vai ser preso. Por quê? Porque justamente a moral diz que isso é contra a lei. Porque dentro da cultura europeia que foi imposta a nós, diz que é errado. Agora, se você quiser andar sem roupa numa praia de nudismo, aí é diferente. É um espaço que permite essa vivência, né? Bom, então vocês entenderam sobre a questão dos conflitos de ideias, né? Que isso não necessariamente gere uma disputa. Bom, aqui no quinto parágrafo fala justamente sobre ser feliz, que era aquilo que eu estava falando lá no início, que tanto para Platão quanto para Aristóteles, ser feliz é buscar a vivência de suas virtudes, é viver sua convocação de maneira plena. No entanto, não podemos nos esquecer de que ambos são originados de uma vida aristocrática, em cuja época, por exemplo, havia escravidão. Ou seja, o que eles estão falando? Que hoje nós sabemos que aquilo era errado, a escravidão era errada, mas naquele período, dentro daquela cultura, a escravidão era uma coisa comum. Do mesmo jeito que para nós hoje o carnaval é normal as pessoas saírem quase sem roupa na rua, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, pode ser que essa cultura fique ultrapassada e as pessoas vão julgar a gente também. Falam assim, nossa, como é possível? As pessoas andando na rua quase sem roupa? O que é isso? Então, isso depende muito da época e da cultura local. A mesma coisa falar sobre a escravidão africana. A escravidão africana fora da África foi um marco histórico muito negativo, né? Só que dentro do próprio continente, a cultura local, a cultura das tribos africanas, aquilo era normal, ok? Caso surja alguma dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato. Eu depois, ainda não vou passar esse exercício agora não, depois eu vou passar o exercício para vocês para a gente fazer junto. Caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Um abraço a todos, tchau.